Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são a maravilhosa obra de Deus. Segundo, o corpo e a glória de Deus. Terceiro, o corpo e a coletividade. Nosso texto áureo se encontra no Salmo 139, verso 14, que diz: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A verdade prática diz que a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. A palavra-chave é corpo. Então, o primeiro tópico, a maravilhosa obra de Deus. Primeiro subtópico, do pó da terra. Então, em sua sabedoria e infinito poder, Deus ele fez o corpo do homem. Eu sei que ficou bem clarinho aí, mas talvez você consiga enxergar. Adão significa homem. Ele fez de onde? Do pó da terra, do Adamá, que é a terra. E também, só para completar aqui para você, a palavra Adão significa sangue. Então, Adão tem a palavra sangue dentro desse nome, né, que significa homem. Adamá, que é terra, também tem a palavra sangue dentro dela, e Dam significa sangue. Gênesis 2,7: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, se você perceber aqui, Deus ele fez o homem do pó da terra. Então ele fez um boneco de barro, vamos dizer assim, né? Um boneco de argila, e ele soprou em suas narinas. Então ele pegou um elemento da terra, fez um boneco, e ele soprou, um elemento divino, saiu algo de dentro de Deus e soprou nas narinas desse boneco, gerando um terceiro elemento chamado alma. Então, o corpo, o espírito foi soprado nesse corpo, gerou um terceiro elemento, e esse elemento se chama alma. Então, espírito, alma e corpo, ou corpo, alma e espírito. O homem foi feito alma vivente. Então, uma estrutura magnífica composta por cerca de 37 trilhões de células, de tecidos, de órgãos e de sistemas que o funcionamento ele desafia a ciência mais moderna. Então, como criador, usando uma matéria-prima tão comum, que é o pó da terra, fez uma obra tão extraordinária, tão complexa e tão completa, né? Como que ele fez isso? Então esse mistério só pode ser entendido através da fé. Hebreus 11:3: Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Também Atos capítulo 17, versículos 24 a 26 vai dizer assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens. De um só sangue, lembra aqui? De um só, de Adão, né? De um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Também Romanos 11:36: Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, porque dele, ele é o início, não é isso? Por ele, ele também é o meio, e para ele também é o fim. Então, é pelo início, o meio e o fim. Todas as coisas pertencem a ele. O segundo subtópico fala sobre Deus, o autor da vida. Então, Deus ele formou a mulher a partir de Adão, em um corpo igualmente maravilhoso, porém distinto. Ou seja, existem algumas diferenças. 1:27: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 2, versículos 21 e 22. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. O cerrar aqui significa fechar, tá? Não é um serrote, não. Então ele tomou uma das costelas dele e fechou a carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Também Gênesis 3:20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Adão ele foi o único homem que não nasceu de mulher. Todos os demais são formados por Deus no ventre materno. Jeremias 1:5 diz assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci.
E antes que saísse da madre, te santifiquei, às nações te dei, e às nações te dei por profeta. O terceiro subtópico fala sobre a individualizada formação integral. Então, a cada fecundação de óvulo é um novo haja luz, porém no automático. E foi também estabelecido por Deus. Gênesis 4:1. E conheceu Adão a Eva. O conhecer aqui significa relacionamento sexual, tá? E conheceu Adão, se relacionou Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem, ou um varão, conforme a sua tradução. O Salmo 33:15 diz: Ele é quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Agora, se você olhar para esse desenho aqui, o coração está onde? Está entre o espírito e a alma, não é isso? Então, ó, ele pegou o corpo, soprou o espírito nesse corpo, gerou essa alma. Então, entre o espírito e a alma tem o coração. É ele que forma o coração. Zacarias 12:1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Também Isaías 57:16 fala coisa semelhante. E as escrituras, elas falam claramente da existência da vida humana completa, do corpo, da alma e do espírito, ainda dentro do ventre. Gênesis 25:22. E os filhos lutavam dentro dela. Aqui vai estar falando de Rebeca. Ela estava com os filhos dentro dela, ou seja, Esaú e Jacó. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi perguntar ao Senhor. Então nota que já tem vida dentro do ventre, dentro do útero materno, já existe vida de corpo, de alma e de espírito. Lucas 1, o versículo 15 e o versículo 44. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Então, ó, uma composição dentro do ventre da mãe, do corpo, da alma e do Espírito, já é um ser formado dentro da mãe, e ó, já ia receber o Espírito Santo no seu espírito também, ó, desde o ventre da mãe. 44. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, aqui está falando, só para vocês lembrar, está falando de João Batista no ventre de Isabel, tá? Agora 44. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Então Maria, que foi mãe de Jesus, que até então ela estava grávida de Jesus, foi visitar Isabel, sua prima, que era mãe, que estava grávida de João o Batista. João, aquele que batiza, tá? Então, quando Maria saudou Isabel, a criancinha de Isabel saltou dentro do ventre dela, e a própria Isabel foi cheia do Espírito Santo, e João também no ventre da sua mãe já foi cheio do Espírito Santo. Então isso deixa claro que a perversidade do aborto, o aborto é algo perverso, porque está tirando uma vida completa, corpo, alma e espírito. E também o valor da maternidade. Olha só, tantas pessoas querem ter um filho, desejam ter um filho, mas não podem. E você aí tem o seu, ó, pensa bem, tem que ter um cuidado muito grande com ele. Então, isso dentro do texto aqui, perversidade do aborto e valor da maternidade. Então tem os dois extremos aqui. Salmo 127:3 diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor. Irmãos, a herança não é minha, a herança não é sua, a herança é dele. Então o Senhor deu essa herança para que nós cuidemos, e o fruto do seu ventre, galardão, ou seja, recompensa. Então, uma boa nutrição física, uma boa nutrição afetiva e uma boa nutrição espiritual, ela deve começar desde o início da gestação. Ó, fecundou o óvulo, haja luz, ouve luz. Se você procurar na internet vídeos sobre a fecundação do óvulo, irmão, quando o óvulo é fecundado, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, o que acontece? Ó, há um brilho ao redor do óvulo, é como se fosse o haja luz. É como se fosse, não, é um novo haja luz, e é automático, aconteceu já luz. Então já existe vida, antes fecundou, já é uma vida, então não pode mais ser tirado. O resumo desse tópico diz que Deus, com sabedoria e poder, criou o corpo humano de forma extraordinária e única. O segundo tópico fala sobre o corpo e a glória de Deus. Primeiro subtópico, o divino tecelão. A palavra tecelão é aquele que tece pano ou trabalha com tear.
Então, em linguagem poética, Davi ele descreve a formação do corpo humano apresentado por Deus como o tecelão. Salmo 139. Vamos ler só o verso 13 e o 15 aqui, tá? Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Então você já percebeu que está falando do ventre da mãe. 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Ou seja, o trabalho do tecelão, ele está dizendo que ele está usando de forma poética para dizer da forma como ele foi formado. O segundo subtópico fala sobre entendimento e louvor. Então, compreender, irmãos, a formação do corpo humano, ela nos liberta, ela nos livra de toda especulação, ela nos livra de toda dúvida e também produz um sentimento de gratidão e de louvor a Deus. Davi mesmo declarou no Salmo 139, verso 14: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Então, quando o homem ele não se reconhece como obra do Criador, ele vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e ele também se torna vítima dos mais variados enganos. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32 afora, ali você pode conferir na sua Bíblia. O terceiro subtópico fala sobre o perigo dos extremos. Então os extremos são perigosos. Então desde sempre a humanidade tem oscilado entre dois extremos, sobre o valor e a importância do corpo. Então de um lado tem o maniqueísmo, tem o platonismo, tem o gnosticismo, que eles viam a matéria de forma negativa, ou seja, eles consideravam o corpo algo essencialmente mal, não servia para nada, não prestava para nada. Então aí por outro lado, na Grécia Antiga, havia o culto ao belo. Então, peraí, num lugar não valia nada o corpo, no outro lugar o corpo era até cultuado como belo, como lindo, maravilhoso. Então, esse desequilíbrio ele permanece. Vícios, automutilações, outras atitudes extravagantes, elas deformam e também desonram o corpo humano criado por Deus. Levítico 19:18 vai dizer assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, se você parou para pensar aqui, diz assim: eu não vou fazer pelos mortos, mas eu vou fazer pelos vivos. Eu não vou fazer por isso, mas vou fazer por aquilo. Não. Porque o que acontecia lá é que eles faziam pelos mortos. Os costumes dos cananeus era fazer pelos mortos. Então eles se golpeavam, se esfaqueavam, mutilavam parte dos seus corpos, faziam marcas nos seus corpos. Valdecir, não tem nada a ver com tatuagem. Não é uma marca? A tatuagem não é uma marca que você faz no corpo? Eu fiz em homenagem a fulano que morreu. Pelos mortos tem para fazer. Mas eu fiz em favor de fulano que está vivo. Irmão, se não é fazer pelo morto, muito menos por quem está vivo, porque vai acabar morrendo um dia também. Então, está dizendo: não fareis marca alguma sobre vós. Levítico 19:18. Valdecir, mas é Antigo Testamento. Irmãos, tudo que está no Antigo Testamento é sombra, figura e coisas do Novo Testamento. Então, se você não quer, então tem que rasgar o Antigo Testamento e jogar fora. Se ele não serve para nada, temos que rasgar e jogar fora. Mas a Bíblia ela é um compêndio, é inteiro, do Antigo até o Novo Testamento. É uma aliança antiga e tem a nova aliança. Nós vivemos na nova aliança. Então, o que fala lá sobre isso? Não fala nada sobre isso, então não tem problema. Tem problema sim, tem problema, porque se não é para fazer, irmão. Tudo que nós fazemos tem um propósito. Qual que é o propósito de fazermos isso? Vou fazer para aparecer, vou fazer para ficar bonito, vou fazer para chamar atenção. Tudo tem um propósito, tudo tem algo por trás. Nós não fazemos nada ao acaso. Vou fazer simplesmente por fazer. Ninguém faz nada por fazer, não. Todo mundo tem um propósito por trás disso. E também tudo tem um significado. Tem livros aí de pessoas que conhecem do assunto e diz e fala certinho cada coisa, o que significa. Isso significa isso significa aquilo, isso é por isso é por aquilo. Então muito cuidado com o que você vai fazer. Aí fala assim: mas por que eu não posso fazer isso? Olha a resposta que Deus dá aqui: eu sou o Senhor. Se Ele é o Senhor, nós somos os servos. Ele é o Senhor, nós temos que obedecer ao nosso Senhor, se é que nós somos servos dele. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O que é seu vaso, irmão? Seu vaso é o seu corpo. O seu vaso é onde a sua alma está inserida, é onde o seu espírito está inserido. Esse é o seu vaso. Saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Tá vendo? O Novo Testamento não fala explicitamente daquilo, de tatuagem, de brinco, de piercing, de não sei o que, de mutilação.
Mas olha aqui, santificação é honra. Você sabe o que é santificação? Você sabe o que é honra? Então, se você não sabe, é só dar uma procurada no dicionário que você vai saber como tem que tratar o seu corpo. Também há o que? O narcisismo moderno. O narcisismo é uma cultura de Narciso. Ele adorava o próprio corpo, ele amante de si mesmo, né? Marcado pelo que? Supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. Então é a idolatria do eu. Ela leva à prática excessiva. Sabe como? Selfie é pecado? Eu disse, não é pecado. Estou dizendo aqui, prática excessiva, sabe? O tempo todo o tempo, prática excessiva de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais. Lembra que eu estou falando de excesso, tá? Cuidados estéticos em excesso, cosméticos em excesso, exercícios físicos em excesso. Então, tudo que é em excesso, extremos, tá? Cuidado com os extremos. 2 Timóteo 3,2: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Também 1 de Pedro 3, do 3 ao 5, vai falar alguma coisa a esse respeito. Então, cuidar do corpo é importante, porém sem exageros. 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Quando alguma coisa me domina, seja ela o que for, é pecado. Então eu não posso deixar que elas me dominem. É permitido? Sim, mas não pode ser dominado por ela, senão se torna pecado. O quarto subtópico fala sobre princípios ou regras. Então, quando nós falamos em corpo, a tendência é pensar em regras, mas o viver cristão, ele consiste na observância de princípios bíblicos. Então, não são regras, eu posso ou não posso, não. Princípios bíblicos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você pegar esse princípio bíblico e aplicar na sua vida, tudo que você vai fazer para a glória de Deus, olha só, é o melhor parâmetro espiritual que nós temos na nossa vida. Então não é se pode ou se não pode, se faz ou se não faz, se quer ou se não quer. Não é isso não. Faça tudo para a glória de Deus. O que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, o que eu estou pensando em fazer, vai glorificar a Deus? Se não vai glorificar a Deus, não tem por que eu fazer. O que eu pretendo comprar, adquirir, vai glorificar a Deus? Se não vai glorificar a Deus, eu não tenho por que comprar. Então, quando eu compro comida, quando eu compro qualquer coisa, eu tenho que pensar na glória de Deus também. Tudo que eu vou fazer, se eu usar isso como um parâmetro espiritual, é um princípio bíblico, vai fazer muito bem para a minha vida, principalmente espiritual. Então, as regras rígidas e inflexíveis, elas podem nos levar a, sabe o que? Legalismo. É isso aí mesmo, é aquele que quer obedecer somente à lei. Mateus capítulo 23, versículos 1 ao 7, mas eu vou ler aqui só o 23, tá? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fingidos, pois que dizimais da hortelã, o endro, o cominho, mas vocês desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Olha o que ele completa aqui, o que ele complementa. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então você tem que fazer estas coisas, mas você não pode omitir aquelas. Você tem que dar o dízimo da hortelã, você tem que dar o dízimo do endro, ou seja, você tem que dar o dízimo até das mínimas coisas. Eu recebi uma gorjeta, entrega o dízimo. É o que está dizendo aqui, não é isso? Dá o dízimo das coisas pequenas, mas também você não pode desprezar o juízo, a misericórdia e a fé. Então tem coisas que nós precisamos levar à risca, né, certinho, mas nós não podemos omitir outras coisas em detrimento de umas. Então, em detrimento dessa, eu não posso omitir aquela. Eu vou fazer isso, o dinheiro que eu tinha para dar, para ajudar os meus pais, para ajudar fulano, eu vou entregar de dízimo aqui na casa. Não, tome cuidado. O amor, a misericórdia, a fé, a justiça tem que estar em primeiro lugar. Então, lembra que Paulo falou assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Lembra que os fariseus cobravam Jesus? Por que você está curando o homem no sábado? Porque a lei do amor é em primeiro lugar. Primeiro vem o amor, depois vem as regras, as normas, as formas de se conduzir. Então, primeiramente é o amor em primeiro lugar. Então, o que nós fazemos com o nosso corpo? Glorifica a Deus ou glorifica a nós mesmos? É o cuidado que nós precisamos ter. Romanos 14, 21. Bom é não comer carne, cuidado, viu? Cuidado, nem beber vinho, nem fazer outras coisas que teu irmão tropece ou se escandalize,
ou se enfraqueça. Então, ele não está dizendo que você não tem que comer carne, que você não tem que fazer algumas coisas. Não, mas se você for fazer e o seu irmão for se escandalizar com isso, você não faça. Pelo menos não faça na frente do seu irmão que se escandaliza, que é mais fraco. Romanos capítulo 15, somente o versículo 1, seria até o versículo 7, mas só vou ler um aqui. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então ele está se referindo a isso daqui, a exatamente isso daqui. Se eu vou, por exemplo, tinha, no trabalho tinha uma sobremesa um dia que era como é que chama? Sagu. E sagu, irmãos, normalmente quem faz em casa, quem vai um pouquinho de vinho ali, tá? Mas pensa bem, numa empresa com 2.000 funcionários, acha que vai colocar vinho no sagu, irmão? Não, passa longe, nem vinho, chega perto dali. E outra, é lugar de trabalho, não tem nada alcoólico. Mas aí o irmão, ele se escandalizou, ele perguntou para mim assim, Valdeci, você comeu o sagu? Eu falei, comi, irmão, na inocência, nem percebi, né? Não pode, meu irmão, tem vinho naquilo lá. Falou, irmão, não sabia. Então, irmãos, para não escandalizar o irmão, eu nunca mais comi sagu, pelo menos não na frente dele, mas comia sem ele saber. Por quê? Mesmo porque não, o que o sagu vai fazer de mal pra gente, irmão? Mas para não fazer o irmão tropeçar, eu não comia sagu. Ele não ficava sabendo que eu comia sagu. O resumo desse tópico diz assim: o corpo humano glorifica a Deus por sua formação admirável, devendo ser cuidado com equilíbrio e usando usado princípios bíblicos, principalmente esse que nós acabamos de citar aqui, que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. O terceiro tópico fala sobre o corpo e a coletividade. Primeiro subtópico, a prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregários. O que é gregário, Valdeci? Que é para viver em bandos, que é para ser sociáveis. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, está falando dos seres humanos. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, se você percebeu esse versículo aqui, ele fala muita coisa. Primeiramente, Deus abençoou o casal, Deus abençoou o homem e a mulher. E ele disse para os dois: vocês vão frutificar, vocês vão multiplicar, vocês vão encher. Eu só estou falando os verbos aqui, tá? Encher a terra, vocês vão sujeitar a terra e vocês vão dominar. Então, são 5 verbos que Deus falou, vocês vão fazer. Então, para fazer isso, era em conjunto. Aí ele falou assim: vocês vão dominar sobre o quê? Mar, céus e terra. Céus, terra e mar. Por que, Valdeci, que você está falando? Peixes no mar, aves dos céus e animal que se move sobre a terra. Então eles teriam domínio no espaço aéreo, nas águas e também na terra. E também sobre todos esses animais. Olha só, foi o que Deus criou no princípio. Então, por isso que nós temos necessidades, mas nós também temos deveres que vão além da nossa individualidade. Então, nós precisamos trabalhar em conjunto. Não fomos criados para viver isolados, separados, sozinhos. Não. Os recursos digitais, eles trouxeram muita comodidade. Porém, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar, presença, não é ligação de celular, não é videochamada, não. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Então, presença e cuidado, visitar nas suas tribulações. Estão em dificuldade, estão em aperto, nós vamos visitar de mão vazia? Não, nós vamos visitar e ajudar. Como está a nossa comunhão, como está a nossa presença, como está a nossa vida nesse sentido. Segundo subtópico, a prática congregacional, a prática de se congregar. Então as escrituras, elas nos advertem da necessidade da reunião coletiva. Salmo 122:1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, prestou atenção aqui, ele se alegrou. Quando chamou ele para ir à igreja ou à casa do Senhor, ele ficou alegre. Davi se animou aqui, Salmo 29:9. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas. E no seu templo cada um fala da sua glória. Outra tradução diz: e no seu templo cada um diz glória. Então no seu templo as pessoas estão reunidas. Valdeci, por que você está falando isso? Porque muitas pessoas estão sendo enganadas pelo movimento dos desigrejados. Não precisa de igreja para ser salvo. Realmente, para ser salvo não precisa de igreja. Para ser salvo precisa de Jesus, exatamente.
Mas para ser firme, para se relacionar, para ter uma comunhão, eu preciso de quê? Eu preciso da igreja, eu preciso dos irmãos, eu preciso me reunir com os irmãos. E vai um fortalecendo o outro. Aí entra o terceiro subtópico, que fala sobre tecnologia e culto. Então o corpo ele precisa não só estar presente no templo, mas ele precisa se envolver diretamente no culto. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 3. Talvez você estranhe eu falar segundo Crônicas, mas é o correto, tá? No Novo Testamento fala-se no feminino, no Antigo Testamento fala-se no masculino. Por que, Valdecir? Porque a gente fala abreviado aqui, não é? Segundo Crônicas, primeira aos Coríntios, a gente fala abreviado, não é? Se a gente for falar inteiro, você vai entender. Primeiro livro das Crônicas. Então eu tirei o livro primeiro Crônicas. Ficou claro? Primeira aos Coríntios, primeira epístola, primeira carta aos Coríntios. Então é feminino no Novo Testamento, masculino no Antigo Testamento. Segundo Crônicas 7:3. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se. Todos, eles estavam onde? Estavam no templo, reunidos. Encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, adoraram, louvaram ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 100, versos 2 e 4. Servi ao Senhor com alegria, entrai diante dEle com canto, entrai pelas portas dEle com gratidão. Então é para ir dentro da igreja, agradecido, louvar a Deus, e em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Deus quer a expressão de todo o nosso ser, de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Então, espírito, alma e corpo, temos que adorar a Deus. 1 aos Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Não é se vos ajuntais, é quando vos ajuntais, no momento que vocês se ajuntais. Então vocês devem se ajuntar. Então quando vos ajuntais, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, para crescimento. Então, os recursos tecnológicos, drones, telões, celulares, tablets, dentre tantas outras coisas aí, eles são muito úteis. Inclusive eu estou falando com você aqui, eu estou gravando aqui um mini tablet, eu nem sei o nome disso daqui, mas eu estou gravando aqui, está chegando até você dessa forma. Então é útil, é muito útil, mas tem que ser usado com moderação. Por quê? Porque senão eles podem nos distrair no culto. Até a educação secular, até o povo lá fora já percebeu, já reconheceu os prejuízos do exagero tecnológico. O que é exagero? É um extremo, né? Então o perigo do extremo, do exagero tecnológico. O resumo desse tópico diz que o corpo deve ser instrumento de comunhão e adoração coletiva, valorizando os relacionamentos e o culto presencial. A conclusão da nossa lição diz que a verdadeira adoração ao Criador ela abrange a integralidade do nosso ser, espírito, alma e corpo, o que inclui todo o nosso corpo. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lembra que a gente estava falando lá atrás? E as marcas no corpo, isso aqui, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, sacrifício santo e sacrifício agradável a Deus. Esse sim é o vosso culto racional, culto com inteligência, culto com raciocínio, culto com a razão. E 1 Coríntios 6:20 a gente já encerra. Porque fostes comprados por bom preço. Quem nos comprou? Quem nos comprou foi Jesus. Quanto ele pagou? Ele pagou até a sua última gota do seu sangue. Então foi um preço muito alto que nós não teríamos condições de pagar. E se eu derramar meu sangue? O seu sangue e o meu sangue são sujos. O sangue de Jesus era limpo, perfeito. Por quê? Porque ele nunca pecou. E nós sim somos pecadores. Então, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, as suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.